O nosso canal bateu mais de 5.000 inscritos, então eu queria agradecer todos vocês. E como recompensa, nesse vídeo eu vou dar para você um setup completo, um setup que seria digno de entrar para a mentoria Setups Multiplicadores, pois de fato ele entrega um altíssimo lucro, chamado Setup Baú do Tesouro. E ele tem esse nome justamente porque ele tem um pequeno alvo em comparação a um grande lucro que você pode conseguir ao utilizar esse setup. E esse setup usa apenas 3 elementos: o nosso indicador ADX, a nossa média móvel, que eu já vou explicar para você, e o nosso candle de Renko. E talvez você que está usando o TradingView na versão grátis não tenha acesso ao Renko em tempos maiores. Então no vídeo de hoje, além de eu te explicar esse setup que pode sim te dar lucros enormes dentro das suas operações, eu também vou te ensinar uma dica simples em que você pode ter o TradingView na versão paga, porém totalmente de graça. E esse vai ser um bônus nesse vídeo para você. Então, se você quer conhecer esse setup e de brinde saber como você ganha 30 dias de TradingView pago, porém totalmente de graça, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e nesse vídeo eu vou te ensinar o setup um pouco antigo, porém muito eficiente e muito lucrativo, chamado Setup Baú do Tesouro. E como eu expliquei na introdução desse vídeo, esse setup tem uma característica de ter um stop muito curto para um alvo muito longo, o que pode sim garantir a você ótimos lucros e uma relação risco-retorno muito grande. Essa primeira operação, em que eu tive quase 7 vezes de lucro em relação ao tamanho do meu stop, ou esta operação um pouco mais abaixo, em que eu tive quase 8 vezes de lucro aquilo que eu arrisquei na operação. Então, uma característica desse setup é arriscar pouco, e caso você erre a operação, você perde justamente pouco, porém, quando você acerta a operação, você tem a possibilidade de ganhar muitas vezes aquilo que você arriscou. E se você gosta desse tipo de setup, eu quero te convidar a clicar no primeiro link da descrição e dar uma olhada na minha mentoria Setups Multiplicadores, onde aqui eu ensino os melhores setups para operar dentro dos mercados futuros. E não é à toa que quando entramos aqui no nosso grupo VIP da mentoria, já temos lucros de mais de 300% feitos em apenas uma operação. Então, se você quer aprender os melhores setups para mercados futuros, link da mentoria vai estar na descrição junto com o cupom de desconto. E já voltando aqui para o nosso setup, ele é composto por 3 elementos. E o primeiro elemento que você vai precisar é justamente o gráfico de Renko. E esse tipo de candle é somente disponibilizado a partir da versão intermediária do TradingView. Porém, como eu vou mostrar daqui a pouco para você, você tem como acessar esse gráfico totalmente de graça. E o conceito dos candles de Renko é extremamente simples. Ele é um gráfico atemporal, ou seja, é um gráfico que não tem tempo, e até pode soar um pouco estranho no começo, porém, quando você entende como esse gráfico funciona, você percebe que ele é uma poderosa ferramenta dentro de suas análises. Isso porque cada bloco de Renko que você está vendo aqui é referente a uma faixa de preço. Na criptomoeda Rune, no tempo gráfico de 5 minutos, que é o que eu estou utilizando aqui, cada bloco de Renko corresponde a $5 de movimentação do gráfico, ou seja, a cada novo bloco ele vai andando de 5 em 5 dólares. E a relação do Renko com o tempo gráfico é justamente essa. Quanto maior o tempo gráfico, maior precisa ser a variação de preço dentro do mesmo bloco. No tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo, vai contabilizar de 10 em 10 dólares, ou seja, ele só vai me dar um novo bloco quando o preço ultrapassar 10 dólares do preço anterior. Então, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. O candle de Renko, diferente dos outros candles, só faz a sua movimentação quando ultrapassar a variação de preço de cada bloco específico. E caso você ainda tenha dúvidas sobre como funciona o candle de Renko, eu vou deixar no card aqui em cima uma aula que falamos especificamente sobre os candles de Renko. Então, se você quiser dar uma olhada
olhada naquela aula e depois retornar para essa aula do nosso setup, creio que vai agregar bastante. E bom, o próximo ponto do nosso setup é justamente uma média móvel. Então viemos aqui em indicadores, digitamos EMA e vamos clicar na média móvel exponencial. Porém, a média móvel que queremos é a média móvel de 50 períodos e eu já vou explicar a parte técnica para você. Então clicamos aqui na engrenagem, vamos mudar de 9 para 50, podemos vir em estilo, mudar a cor da nossa EMA e também aumentar a espessura. Damos um OK e perceba que nós já temos o nosso segundo parâmetro do nosso setup. E a leitura que devemos fazer para as nossas operações é da seguinte forma: toda vez que o preço estiver abaixo da média móvel de 50 períodos, vamos focar operações apostando na baixa da criptomoeda. Então perceba que sempre quando o preço anda abaixo da nossa EMA 50, estamos em uma tendência de baixa, assim como quando o preço anda acima da nossa EMA 50, temos uma tendência de alta. Então vamos priorizar as nossas operações de acordo com a tendência em que a nossa média de 50 períodos vai nos mostrar. Porém, para refinar ainda mais esse setup, nós vamos utilizar um indicador que eu trouxe no penúltimo vídeo do canal, que é justamente o nosso indicador chamado ADX. E se você não viu a aula explicativa sobre o indicador ADX, eu também vou deixar no card aqui em cima. Tendo esse conhecimento, vai facilitar muito a leitura dentro desse setup. E bom, vamos agora para a parte prática. Dentro do nosso ADX, clicamos na engrenagem e o que nós vamos querer para utilizar nesse setup é apenas o DI+, e o DI-. Então vamos tirar tanto a linha do ADX quanto a linha 25, 20 e 50. E aqui nós temos a linha do DI- representado por essa cor vermelha e o DI+ representado por essa cor em verde. E a leitura aqui é muito simples. Linha vermelha sobre a linha verde, confirmação da tendência de baixa, como foi justamente neste caso aqui que eu estou marcando para você, em que nós tivemos a confluência com a região operacional e o gatilho de entrada que eu já vou explicar para você. Quando a linha verde está sobre a linha vermelha, tendência de alta, e vamos priorizar junto com a região da zona operacional em operações apostando para alta. E agora, trader de sucesso, que eu já apresentei para você todos os elementos do nosso setup, eu vou explicar de fato como funcionam as regras operacionais. E esse é um setup que é baseado em pullback. Ou seja, estamos em uma tendência de baixa e o preço volta para dar um repique, nós queremos pegar o próximo movimento de baixa. Ou para o lado comprador, se o preço está subindo, queremos pegar justamente o pullback, ou seja, o repique, para pegar a próxima pernada de alta. E essa leitura nós fazemos através dos candles de Renko. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é se o preço está abaixo da média 50 ou se está acima. Neste caso, está abaixo, priorizamos operações de venda aqui no nosso setup. O segundo ponto é verificar se a linha do DI- do ADX está sobre a linha DI+, ou seja, se temos fluxo vendedor entrando sobre o fluxo comprador. E perceba que nesses dois casos tivemos tanto o preço abaixo da EMA 50 quanto os vendedores no comando sendo mostrado pela linha do nosso ADX. Logo, o que eu quero para entrar na operação é um conjunto de candles vendedores, ou seja, com bloco na cor vermelha, um ou mais candles compradores, e eu vou entrar no próximo bloco vendedor que surgir. Então aqui neste caso eu tive dois blocos em vermelho mostrando uma operação de venda, um bloco em verde mostrando o pullback dessa região, depois outro bloco em vermelho mostrando a retomada dessa tendência de baixa, e é aqui que eu tomo a posição da minha operação. Narciso, por que você não entrou neste candle anterior? E aqui fica uma dica desse setup. Perceba que esse candle anterior, ele tem um pavio na parte de baixo, então evite entrar nesse tipo de sinal. Se você vai entrar em uma operação de venda, evite o pullback com este pavio para baixo. Se você vai entrar numa operação de compra, evite um pullback com um pavio apontando para cima, pois esse tipo de pavio traz instabilidade para o nosso setup e não é isso que queremos.
queremos entrar justamente no momento certo. Então perceba que neste candle aqui nós não temos um pavio apontando para baixo, que é a direção onde queremos fazer a nossa operação. Já em relação ao stop dessa operação, você sempre vai colocar no bloco que fez um pullback, ou seja, nesta operação vendedora, o nosso stop ficou justamente acima deste bloco comprador. Já a questão dos nossos alvos, existem inúmeras formas de você calcular o alvo dentro desse setup. Pode ser com um bloco de stop para 2 ou 3 de ganho, ou você pode utilizar da maneira que eu utilizo, que na minha opinião é a melhor maneira de utilizar o nosso alvo, que é justamente fechar a operação no bloco contrário à nossa operação. Então perceba que a partir do momento da operação, tivemos vários blocos vendedores até surgir o primeiro bloco comprador justamente aqui embaixo, o que poderia indicar para mim um possível pullback, e aqui que eu fechei a minha operação. Perceba que aqui ao lado nós temos duas operações utilizando esse mesmo sistema de alvo, porém que não deram um lucro tão grande. E esse setup realmente nem sempre vai dar um lucro tão grande. Muitas vezes você vai pegar pernadas enormes, como foi o caso dessa primeira operação. Em outros casos, o seu lucro vai ser um pouco mais curto, como foi essas duas operações do meio. O ponto é que, quando você acerta a operação, você pode ir surfando o lucro de bloco em bloco, podendo assim chegar num lucro enorme. Então, trader de sucesso, apenas para ficar claro, aqui eu não peguei essa operação, porém poderia ter pego tranquilamente. Aqui nós temos o preço acima da nossa média 50, ou seja, zona compradora de operação. Nós também temos aqui embaixo a linha DI+, sobre a linha DI-, o que também mostra força compradora entrando no nosso gráfico. Logo, se você tivesse tomado a posição justamente nesta região, posicionando seu stop no bloco anterior, perceba o grande lucro que você teria surfado aqui nessa operação, onde você teria feito basicamente 4 operações seguidas e todas com lucro. Então, esse é um setup muito bom para pegar grandes pernadas quando o mercado está subindo muito ou descendo muito, e a partir de agora, com todas essas dicas que eu te dei, você pode adicionar esse setup dentro do seu portfólio operacional. E no começo do vídeo eu falei que ia te ensinar como ter 30 dias de TradingView versão Pro, porém sem pagar absolutamente nada por isso. E esse é um macete simples, porém que muita gente ainda não conhece. Então eu vou ensinar agora para você. E tudo o que você precisa fazer é criar uma nova conta no Gmail. Isso porque cada nova conta adicionada aqui dentro do TradingView ganha 30 dias de testes totalmente de graça. Então, como você pode ver aqui, eu acabei de criar uma nova conta no Gmail, e perceba que aqui no canto superior já aparece uma mensagem dizendo: atualize agora 30 dias de testes grátis. Então, clicando nessa opção, nós viemos justamente para este painel aqui, onde eu posso escolher tanto a versão inicial, a versão intermediária e até a versão premium para testar de graça durante os próximos 30 dias. Então, eu clico aqui em mensal e posso clicar justamente aqui nesse segundo plano, que é o plano mais atrativo. E aqui ele me pede para colocar os dados do meu cartão de crédito. E você deve estar se perguntando: ok, Narciso, mas não era de graça os próximos 30 dias? E aqui que vem a grande sacada, pois o TradingView vai pedir um cartão de crédito em que tenha apenas R$6 de limite ou $1. Isso porque ele vai apenas cobrar $1 para fazer a verificação do cartão, e logo depois já vai estornar para sua conta. Então você pode criar um cartão pré-pago em várias contas de banco, um exemplo na Nubank ou na conta Super, onde eles aceitam criar um cartão de crédito pré-pago, em que você precisa apenas ter R$6 de limite. E cadastrando aqui o seu cartão, perceba que aqui ao lado nós também temos a opção de fazer o cancelamento da cobrança. Então, neste caso, eu fazendo assinatura, só vai ser cobrado da minha conta os $29 caso eu esteja com plano
plano ativo, então você pode vir na sua conta do TradingView e cancelar a renovação. Assim, não vai ser cobrado os $30. E já tendo passado os 30 dias de TradingView na versão paga, porém totalmente de graça aqui para você. E claro que se acabar os 30 dias de testes gratuito que você tem, você pode fazer um novo Gmail, por exemplo, no nome da sua esposa, do seu irmão ou do seu primo e criar um novo cartão virtual pré-pago e reutilizar novamente os 30 dias de testes que o TradingView te dá totalmente de graça. E após fazer esse procedimento que eu acabei de ensinar para você no cartão virtual pré-pago do aplicativo, como você pode perceber, já foi liberado os 30 dias de TradingView grátis, porém totalmente de graça. Então perceba que se eu entrar aqui no gráfico do Bitcoin e colocar no gráfico de Renko no tempo gráfico de 3 minutos, eu já consigo utilizar esse tipo de gráfico. Então, trader de sucesso, fica aqui essa dica, esse super bônus para você. Se você não sabia que poderia usar o TradingView pago, porém de graça, deixe um like nesse vídeo. E se você gostou do setup que eu apresentei hoje para você, deixe aqui nos comentários, pois assim eu vou saber que você gostou e vou trazer mais setups como esse. E claro, o link da nossa mentoria Setups Multiplicadores vai estar aqui no primeiro link da descrição. Então é isso, trader de sucesso. Como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.